Aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a cada um que tem se inscrito no canal, que tem compartilhado, que tem dado joinha. E eu quero lhe pedir que assista o vídeo até o final, porque assim conta as horas no YouTube. E mesmo o interessante é que você venha receber a palavra de Deus, porque a fé diz a Bíblia que ela vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Então, que Deus o abençoe. Eu quero trazer uma palavra neste dia de hoje, que está escrito lá no livro de João, capítulo de número 21. O último milagre de Jesus aqui na terra. Então, quero pedir a sua atenção, que você assista todinho esse vídeo. Versículo de número 1 diz: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tibériade, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado de Dimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e aquela noite nada o apanharam. Preste atenção aqui nesses versículos que estão sendo lidos. Pedro disse: vamos pescar. Os outros disseram: nós também vamos pescar. Mas eles pescaram a noite toda e eles não pegaram nada. Você vai ver por que eles não pegaram nada. Louvado seja Deus. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles não conheceram. Disse, pois, Jesus: filho, tende alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Jesus aparece e pergunta a eles. Então, preste atenção como é do interesse de Jesus que os seus servos, que as suas servas tenham com que se alimentar, tenham o que comer. Disse, pois, Jesus, o versículo 6, e ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e acharei. E lançaram, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus o amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, quando viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, 100 metros, e levando a rede cheia de peixe. Mas o versículo 9, logo que desceram para a terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima e um pão. Disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Louvado seja o nome do Senhor. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, não se romperam a rede. Disse Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 13 até o 14. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão
e deu-lhe semelhantemente um peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Preste atenção nesse texto, que o texto diz que já era a terceira vez que Jesus se apresentou aos discípulos depois de ressuscitado. Mas eles mesmo assim não conheceram que era Jesus, porque eles tinham saído da posição que Jesus o colocado. Então nós temos que ter cuidado com isso. Jesus nos coloca numa posição e nós tomamos outra direção. Então o título desta mensagem de hoje: o último milagre de Jesus aqui na terra. Esse foi o último milagre. João registra em seu evangelho apenas 7 sinais dos muitos milagres operados por Jesus. O primeiro milagre que João registra no evangelho de João é aquela passagem lá do milagre de Canaã da Galileia. Lá em João capítulo 2, ali do versículo do 1 em diante, está registrado. Então João registra só esses 7 milagres, o primeiro milagre e o derradeiro milagre. Louvado seja o nome do Senhor. O último milagre registrado por ele é esse aqui na praia do mar de Tibériade. Pois, depois da ressurreição, seus sinais tinham um objetivo de curar as doenças do corpo e da alma e suprir a necessidade dos homens. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele mesmo já depois de ressuscitado, mas ele operou milagre, preocupado com a cura interior do homem. Porque hoje o homem se preocupa só com a cura do exterior, mas o negócio é o interior. Então aqui no texto, seja chamados para servir, eles foram chamados para servir a Jesus, para serem pescadores de homem. Lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 19. Então Jesus já tinha mudado eles de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homem. Eu também fui pescador de peixe, eu comecei muito pequeno. Pesquei até, não lembro direito, não sei se está com uns 4 ou 5 anos, que eu deixei de pescar, porque eu fui a um rio, e lá comecei a orar, ajoelhado no meio daquele rio, e aí uma voz falou: crê o homem se quiser, eu te constituí pescadores de homem. Então Jesus, ele chama os pescadores e constitui pescadores de homem. Do mesmo jeito que ele fez com os discípulos, ele ainda faz no dia de hoje. Mas mesmo assim, pela necessidade, eu ainda continuei pescando. E começou as coisas tudo dar errado. Quando um dia eu cheguei do rio de manhãzinha, com bem pouquinho peixe, eu pescava peixe, distribuía para o povo, eu já entregava tratado. Mas ali ele mandou um homem de longe, um homem de muito longe, de um estado tão longe de onde eu estou. E aquele homem chegou e disse: cadê o peixe que você o pescou? Eu mostrei, ele disse: tão pouquinho, mas não vá mais não. Não pesque mais. Eu nunca mais pesquei desde esse dia. Eu peguei as redes, dei logo as redes que eu tinha comprado, eram novinhas, até fiadas eu tinha comprado. Fui pagar depois as redes sem ter mais elas, porque o mestre mandou dizer
que eu não fosse mais pescar. E quem manda é o mestre, obedece quem tem juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Só tem uma coisa que ele mandou dizer para mim, olha, ele disse que não se preocupasse, glória a Deus, que nunca mais faltaria peixe. Eu faço com uma amada missionária aí, glória a Deus, que é forte. É forte porque ele mandou o recado que eu não fosse mais pescar, mas disse que nunca mais faltaria com que eu comprar o peixe. E não faltou mais não. Quando se for para faltar, ele manda o peixe já tratado, como eu recebi essa semana passada. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo que Jesus é. Então, ele disse aos discípulos, que eles seriam pescadores de homem. Agora, os discípulos deveriam pescar homens com a rede do Evangelho para o reino de Deus. Porque Jesus, ele tira a rede comum que você tem de pesca, a que eu tinha, mas aí ele dá a rede do Evangelho para pescar homens para o reino deles. Louvado seja para o reino do Pai, para o reino do Filho, para o reino do Espírito Santo. O reino de Deus, pescadores, ou seja, pescar pecadores, é mais importante que pescar peixe. Glória a Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro perdido. Uma alma salva. Então, por isso que aqueles discípulos não tinham pegado nada. Não tinham pegado nada, aqueles discípulos, porque Jesus já tinha mudado a pescaria deles. Eles agora eram pescadores de homem com a rede do Evangelho. Mas eles foram pescar peixe, eles não apanharam nada, mas o interessante é que as famílias estavam com fome, os filhos estavam em casa esperando seus pais chegar, mas eles não tinham peixe para dar de comer aos seus filhos. Mas Jesus foi ao encontro, ou seja, direcionar eles novamente. Ei, mesmo que você tenha perdido a direção, Jesus vai direcionar você de novo. Mesmo que você tenha perdido a visão, Jesus vai lhe dar a visão de novo. Mesmo que você tenha desobedecido o mandato que ele fez, mas ele vai colocar você no caminho de novo. Ele foi ao encontro dos discípulos, sabendo que eles tinham desobedecido a ele. Se fosse outro, tinha afundado o barco com eles dentro. Graças a Deus que Jesus não é igual a nós. Jesus, ele é Salvador, por isso que ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo, ele disse que é leve, ele disse, eu sou manso, aprendei de mim, aprendei com Jesus. Se dependesse de outra pessoa, ele tinha afundado o barco com o poder que ele tinha. Você lembra que os próprios discípulos um dia entraram numa cidade com Jesus, como o povo não bateram palma, não aplaudiram, eles pediram a Jesus, deixa que nós ore, que desça fogo do céu, que consuma. Então os discípulos tinham poder, mas agora eles estavam na desobediência, mas mesmo assim Jesus não afundou o barco, Jesus o ajudou. Perguntou, tem alguma coisa que comer? Não tem. Pois Jesus se preocupa com a sua necessidade, Jesus se preocupa com a falta do alimento, mas muitas vezes não queremos comunicar a Ele, não queremos pedir a Ele. Tem pessoas que têm tanta preguiça de falar com Deus, que ela diz, Jesus sabe tudo, Ele sabe mesmo, mas Ele diz, louvado seja o nome do Senhor, clama a mim, respondei-te-ei. Lá em Jeremias 33:3 ele diz lá,
clama a mim, respondei-te-ei. Lá em Mateus 7:7 ali em diante ele diz, para você pedir, dá-se-vos-á. Pedir, meu irmão, o pedir de Jesus é pedir muito, é ser pidão mesmo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele contou ali aquele exemplo do juiz iníquo, não foi? Que a mulher de tanto ali pedir aquele juiz, ele deu a ela, mesmo que ela não tinha direito. Então louvado seja Deus. Mas o preguiçoso, ele diz, Jesus sabe o que eu quero, sim. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você peça, Ele quer que você converse com Ele. Louvado seja Deus. E Cristo, quem nos faz pescadores de homem, lá em Mateus 4:19, louvado seja Deus, só Ele pode suprir a isca, porque a isca não é o que eu penso, não é o que eu acho. A isca para o pescador pegar pecador pelo evangelho é a isca do amor. Se não tiver amor, conheço pessoas que vão evangelizar, que até pregam, mas nunca se ganham uma alma para Jesus, porque precisa da isca do amor. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos desanimados, eles se desanimaram pela necessidade, a necessidade que eles estavam passando. Louvado seja Deus, porque o mestre quer animar os que desanimaram. A igreja que nem sempre tem ânimo para pescar, mas Jesus quer animar você. Jesus quer tirar você dessa situação que você se encontra. Ele foi ao encontro dos discípulos, porque perante a situação, os discípulos estavam desanimados. Eu costumo sempre dizer que é muito fácil dar glória a Deus, é muito fácil dar aleluia, é muito fácil andar com o sorriso de um canto a outro da boca, quando o vento está soprando a embarcação, ou seja, que não precisa nem você remar. Aquela situação que você diz assim, as coisas estão tão boas, chega eu estou desconfiado. É muito fácil dar glória, aleluia, quando as coisas estão tudo de acordo com o que nós gostaríamos de que estivesse. Mas eu quero ver quando está no vendaval, é quando as coisas estão tudo errada, é quando parece que vai o barco afundar mesmo. Mas aí Jesus chega para animar os seus discípulos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele vem animar aqueles que já desanimaram pela dificuldade. Sabe por quê? Porque rede vazia, nem sempre lançamos a rede à direita. Às vezes o pescador perde o rumo e lança a rede à esquerda. Você sabe o que é perder o rumo e lançar a rede à esquerda? É pescar sem a direção do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo é quem dá a direção. E se não for com o Espírito Santo, nós não vamos apanhar nada, porque quem convence, tem pessoas que não conseguem entender. Ela bate cabeça, ela sofre, ela fica com raiva, porque não consegue colocar na cabeça das pessoas a palavra de Deus. Pastor, quanto mais eu prego, mais difícil fica, mais longe fica. Mas é assim, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo de Deus é quem chega e toca no coração do homem, apresenta a situação que ele está vivendo e apresenta a necessidade que ele tem de aceitar Jesus. Só Ele, só o Espírito Santo pode convencer o homem. Não é as suas palavras, os seus conselhos, de maneira alguma. Agora, quando você ouve, quando você medita, quando você lê,
a palavra de Deus, aí fica mais fácil. Então só Jesus, ele pode fazer isso no coração dos desanimados. Os discípulos tinham desanimado, eles não pescaram peixe nenhum, mas Jesus o apareceu para o ajudar. Agora aqui, as redes estavam vazias, porque eles estavam pescando sem a direção de Jesus. Jesus não mandou eles ir pescar peixe, Jesus mandou eles ir pescar homem. Mas mesmo assim, Jesus o apareceu para o socorrer. Por isso que eu amo Jesus, porque Jesus, ele é fiel. Ele jamais deixará você abandonado numa luta sozinho. Por isso que ele disse: se passarem pelo fogo, as chamas não vão queimar você. Se passar pelas águas, as águas não vão lhe afogar. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo que pode até não livrar você daquele problema, mas ele livra você no meio do problema. Lembra o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele não livrou deles ir para o fogo, mas livrou ele no fogo. Lembra o que houve com Daniel? Ele não livrou de colocar ele na cova dos leões, mas ele livra na cova para que o testemunho seja maior. Então Deus pode então não te livrar da enfermidade, mas ele livra você na enfermidade. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Não reconheceram Jesus, o versículo 4. Eu ainda estou no versículo 4 de João 21. Tinha andado com ele. Jesus estava diferente? Não. A luz do dia era turno a distância até a praia, era cerca de 100 metros. Por isso não reconheceram logo. Estava ainda um pouco embaçado a visão e dava uns 100 metros de distância. Por isso que eles não conheceram logo. É o Senhor. João reconheceu primeiro. O discípulo atento sempre reconhece o seu mestre. Na vinda de Jesus, muitos não o reconhecerão. Por isso que ele disse para vigiar. Aqui um ponto para nos chamar nossa atenção. João, ele sempre estava atento. Ninguém conheceu quem era Jesus, mas ele disse: é o Senhor. Porque João vivia assim, ó, com esse e com esse, ó. Louvado seja Deus. Tem pessoas que elas vê tudo, elas veem até demais, mas não vão reconhecer Jesus quando ele voltar. Mas ninguém se preocupe não, porque ele vai vir buscar a igreja em silêncio, mas depois o mundo inteiro vão ter que propagar, vão ter que dizer: ele chegou. Hoje os critica, hoje os zombam, diz que é mentira, diz que isso não existe, é coisa inventada. Mas eles disseram isso também na época do dilúvio. E quando a água chegou, se eles pudessem entrar naquela arca, mas Deus sabia tanto que já tinha, olha, passado a fechadura. Então é do mesmo jeito quando a graça foi embora. Mas a graça ainda está aqui na terra, para nós desfrutar dela. Você ainda pode. A palavra que Deus tem colocado no meu coração esses dias tem sido essa, né? Lembre-se, amanhã pode ser muito tarde. Então ele está falando dessa época da graça. Louvado seja Deus. Serviço mais nobre, sem Cristo nada. É esquecer o que Jesus o chamaram para o serviço mais nobre. Foram pescar e nada apanharam. Então, Jesus chamou eles para um serviço mais nobre, para pescar homem. Eles foram pescar peixe, não pegaram nada, não pescaram nada. Com Cristo tudo. Jesus os mandou lançar a rede à direita do barco, e ela voltou cheia com 150 grandes peixes.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com o Espírito Santo, lançou a rede e pescou muitos peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Lá, glória a Deus, em Atos capítulo 2, Pedro, depois lança a rede, na direção do Espírito Santo, pescou mais de 3.000 homens. Você lembra? Eles lançaram a rede no mar de Tibério, desobedecendo o chamado de Jesus, não apanharam nada. Mas Jesus chegou e o tratou com eles, o curou do desânimo que eles tinham desanimado, tinha o alimentado. Quantos homens, quantas mulheres no dia de hoje estão precisando que Jesus reanime, que Jesus venha tirar desse desânimo que tomou conta, dessa frieza. Mas Jesus vai fazer isso. Eu estou pregando e estou crendo que Jesus vai fazer isso, porque Ele não vai perder. Ele não vai perder o investimento que Ele fez. Sodoma, Gomorra, Zeboim, Lázaro, aquelas cidades foram tudo destruídas naquela época pelo fogo. Deus destruiu a humanidade inteira no dilúvio. Mas hoje, na graça, Jesus vai ainda dar tanto sinal nessa terra, vai dar tanta sacudida ainda nessa terra. Eu acredito que vai ser uma época de tanta convenção, de tanta volta aos caminhos do Senhor, mesmo aqueles que já desistiram. Os discípulos aqui, eles tinham saído da missão que Jesus tinha colocado, mas Jesus o apareceu depois de ressuscitado, porque aqui eles tinham perdido o mestre dele, mas Jesus já tinha aparecido 2 vezes a ele, aqui era a terceira. Mas mesmo assim, eles foram pescar peixe, pela necessidade que eles estavam passando. Mas Jesus veio e o ajudou. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele é fiel. A rede, hoje, para pescar homens, é o Evangelho. O mar é o mundo. Jesus só mudou. Por isso que quando nós vamos para os sinais de profecia, que eu vou gravar então um vídeo no Apocalipse, estou pedindo a Deus a direção para me fazer uma remessa de vídeos sobre o Apocalipse, um dos livros mais temíveis das pessoas, aonde o livro de Apocalipse, tem gente que diz, eu não consigo entender. O livro de Apocalipse, ele está traduzido em um só versículo. Um só versículo conta os segredos do Apocalipse, num só versículo. Ele diz, sabe o que é que ele diz num só versículo? Eu vou gravar vários vídeos sobre o Apocalipse, porque o povo, eles têm muito medo. Tem pessoas que me dizem, pastor Mardossel, o senhor pode falar o que quiser para mim, mas não fale do Apocalipse. Sabe que essas pessoas, né? O que tem a ver? E vai mudar alguma coisa? A pessoa fugir do livro de Apocalipse vai mudar alguma coisa na vida delas? De maneira alguma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, a tradução do Apocalipse está no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 19, quando ele diz assim, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que hão de acontecer depois desta. Está vendo? Quando você entende esse versículo de Apocalipse, você vai ver, escreve as coisas que tem visto. Ele está dizendo o quê? Escreve as coisas que tu viu, as coisas que passou. Você escrever as coisas que passou na sua vida, na vida da sua família, não é fácil, não é moleza. Você contar sobre o que passou, você escrever o que está acontecendo no dia de hoje, amanhecer o dia assim, não é fácil.
Difícil é você escrever as depois, o futuro. Porque o presente é fácil para você e o passado. Agora o futuro você não sabe. Mas aqui pela direção do Espírito, então o segredo do Apocalipse é você entender, você quando está lendo, as coisas que já passaram. Pessoas estão pregando coisas que passaram como que vai acontecer. Não, já passou. Coisas que está acontecendo aqui agora, quando eu estou lendo, eu digo, nós estamos vivendo esta área aqui do Apocalipse. Mas tem outras coisas que está aqui escrito que vai acontecer e hoje nós já sabemos porque está aqui. Agora João na época não sabia. O Espírito Santo mandou ele escrever. Então através do Apocalipse nós sabemos as que eram, as que está acontecendo e as que vão acontecer depois. Em um versículo só, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então terminando aqui, a rede é o Evangelho, o mar é o mundo. Lançar a rede à direita é estar em comunhão com Jesus. Ou seja, e Ele está conosco. A pesca é sempre farta e a nossa alegria é grande pelas almas que são salvas. Então a pesca sempre é farta. E a alegria é grande porque o Filho espiritual é coroa da alegria. Quem nos dá alegria ganha vidas para Jesus. É homens que estão numa situação que não tem mais saída, mas Jesus direciona elas. Então a pesca, pescar do lado direito é pescar em comunhão com Jesus, na direção de Jesus, na obediência de Jesus. Pescar sobre, ou seja, com o Espírito Santo, que Ele é quem convence. Sem o Espírito Santo nós pregamos, nós falamos, nós dizemos o que quiser e ninguém aceita Jesus. Então eu digo a você, termino esse vídeo dizendo que ainda há tempo para você, ainda há uma saída. Não deixe quem não pode dar a última palavra na sua vida. Aceite Jesus. E eu agradeço a Ele por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus.